Graça e paz, igreja. Com muita alegria estamos aqui nessa manhã. Com muita alegria que estamos numa série de mensagens. Eu orei e Deus ouviu. Estamos na 6ª mensagem da série. E o intuito, meu irmão, dessa série é nos motivar e nos ensinar a orar. Que ao término dessas 7 mensagens, possamos como igreja, primeiro como membros do corpo, né, como família cristã, como cristãos, termos uma vida de oração. Termos uma vida em que lançamos nossa ansiedade ao Senhor. Temos uma vida que confiamos no nosso Senhor. E em cada área aqui, nos inspirarmos em irmãos que creram na palavra do Senhor. E gerar fé em nossos corações. E nós estamos na 7ª mensagem. E antes disso, nosso verso base é que Jesus disse em João 14:13. E tudo que vocês pedirem em meu nome eu farei, a fim de que o Filho revele a natureza gloriosa do Pai. Nesse contexto, Jesus está falando de estarmos alinhados, de sermos um com o Pai. E aí termos condições de pedir o que pedirem, né? E em nome do Senhor, e Ele fará, Ele garante isso. E já falamos nessa série sobre Moisés orou e veio a provisão, como Deus supre as necessidades do seu povo. Já falamos sobre Josué que orou e tomou posse das promessas. E Deus tem muitas promessas que alcançamos pela oração e fé. Falamos sobre Débora que orou e venceu os inimigos. Também sobre Abigail que orou e estabeleceu paz. E hoje estamos... Aliás, Eliseu que orou e a proteção chegou. E hoje estamos... A gente falou sobre Eliseu? Agora até eu fiquei perdido. Cadê o pastor? Acho que ainda não, né? Falando? É verdade, semana passada, olha eu perdido aqui, desculpa. Eu fiquei com a cabeça tão... Abigail fez tanta diferença na minha vida, eu fiquei na cabeça com ela. Mas vamos em frente. E hoje a gente vai falar sobre Daniel, que orou, aliás, meu nome, glória a Deus, e discerniu a vontade de Deus. Amém, meus irmãos? O nosso texto-chave, está em Daniel 10:12. Eu vou ler aqui, se você quiser abrir, fique à vontade. E ele prosseguiu: não tenha medo, Daniel, desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas, e eu vim em resposta a elas. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado pela Tua obra maravilhosa na cruz. Muito obrigado por este momento, essa manhã que o Senhor preparou para estarmos reunidos como corpo de Cristo, como igreja, para aprendermos do Senhor, para compartilharmos Tua palavra, para sermos edificados como membros do corpo de Cristo e como igreja, gerarmos frutos, resultados que gerem resultado para Ti, Jesus. Aleluia, obrigado por este momento, Senhor. Eu peço, fala conosco, nos edifica, como o Senhor me edificou preparando essa palavra, edifica meus irmãos, edifica-me neste momento, para a Tua honra, para a Tua glória, eu oro em nome de Jesus. Amém. E como introdução, eu gostaria de contar uma história que eu vivi estamos falando sobre discernimento, amém, meus irmãos? Como Daniel orou e discerniu a vontade do Senhor. E eu, no momento em que estava solteiro, namorando ainda a Eliana, minha esposa querida ali, e antes disso, né, nesse momento da história, o contexto é esse, né? Eu estava namorando a minha hoje esposa Eliana. E um pouco antes, eu preciso te contar uma história que ocorreu aqui na igreja, né? Que estávamos juntos, tudo. Tinha um irmão cujo filho dirigia, ele não tinha idade para dirigir moto, e ele dirigia moto pela cidade. Ele tinha 16 anos. E em um dado momento, uma irmã de oração aqui do grupo de oração sentiu um toque de Deus, não sei se foi um sonho, o que ela teve, que aquele filho que estava se expondo a um risco, né, dirigindo sem habilitação, ele viria a sofrer um acidente potencialmente fatal. Eu estou te contando aqui, isso já faz alguns anos, né, talvez 14 anos que eu já estou casado, então uma história de 15 ou 16 anos, não vou me lembrar dos detalhes, mas eu estou te dando aqui um contexto, né? E essa irmã, né, que orou e sentiu esse toque de Deus, falou isso ao pai. E o pai não ligou. Não é nada, não. Deixa o meu garoto em paz, para de me perturbar. Enfim, isso não tem nada a ver com a minha vida. E essa fatalidade ocorreu. Infelizmente, esse garoto sofreu um acidente
e faleceu no momento do acidente. Foi aqui na Avenida da Mantiqueira, você conhece São João, está nos vendo. Na Avenida da Mantiqueira ele bateu e foi fatal, mesmo com capacete. E você imagina, né, essa irmã que teve essa revelação, né, ela ganhou, claro, credibilidade. O pai, né, pediu perdão na época para ela, falou, puxa, eu devia ter feito algo e tal. Louvado seja Deus, esse irmão se arrependeu e eu creio que crê no nosso Senhor ainda, apesar de não estar aqui conosco. E voltando à minha história, né, eu estava namorando ali e pouco tempo depois, essa mesma irmã que teve essa revelação do falecimento desse garoto, ela nos chamou eu e Ali, e essa irmã falou assim que no momento de oração dela, sentiu de Deus que eu tinha que casar rápido, senão Ali ia casar com um missionário e não comigo. A minha reação a princípio foi essa. Eu dei risada, assim. Mas você imagina, a pessoa que sentiu de Deus que uma pessoa ia morrer, fala isso pra mim. Aí você, caramba, mano, ela tem peso, né, mano? Aí eu falei assim, eu ouvi isso, né? Falei, caramba. Mas, tá, eu tenho que casar rápido, beleza. Eu não demorei, bom, talvez, não sei, né? Eu demorei 4 anos para casar, ela deve ter falado isso lá pelo 2º ano de namoro, né, Li? E claro, eu estava namorando uma esposa com o intuito de casar. Mas eu estava fazendo faculdade na época. A gente começou a namorar, eu comecei na faculdade. Então, deixa eu terminar a faculdade, senão eu estou pagando ela, afinal de contas, né? Não consigo pagar minha vida casado e a faculdade, né? Enfim. Mas eu perguntei para ela, mas, né, irmã, você está trazendo essa palavra, né? Eu não vou, quem sou eu, né? Enfim, para nesse momento já duvidar, mas quanto que é esse tempo que Deus falou que eu tenho que casar rápido, né? O quanto que é esse rápido de Deus? Não, isso Deus não falou, você que tem que ver com Deus. Eu falei, caramba, mas Deus nem para dar esse detalhe. O fato é que, assim, o discernimento, né, meus irmãos, e esse discernimento que eu e Ali oramos, a gente, claro, estava sério num compromisso de casamento, a gente não estava se divertindo. E falamos, vamos manter nosso plano, a gente não tem condição, a realidade não permite nos casar agora. A gente seguiu nosso plano e acho que em 2 anos depois a gente se casou. Aleluia. E estamos aí 14 anos agora para completar nesse ano. Aleluia. Mas precisamos de discernimento, meus irmãos. Eu não sei, nesse momento talvez se eu fosse afobado e falasse, não, vida louca, vai, do jeito que dá, vai saber a vida que eu teria entrado no casamento, talvez sem maturidade, talvez sem condições e passando aperto financeiro que poderia ser poupado, né? Não sei, talvez eu sou o missionário que ela falou, né? Não sei, talvez um dia, né? Mas precisamos ter discernimento, meus irmãos, e orar nesse momento, e ter clareza, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Um outro exemplo que vivemos aqui, e precisamos de discernimento, precisamos buscar no Senhor. Houve um dado momento em que tivemos uma liderança aqui, eu não falo da Marli, nossos pastores, mas que infelizmente trouxeram ensinos incorretos, sabe? Tinha uma reunião de mulheres, e não era o culto de mulheres agora que eu estou falando, tá? E essa irmã, tendo uma irmã vindo aconselhar com ela, falando, meu casamento, a gente está em luta, tal. Ela falou, não, você tem que sabotar o seu marido, você tem que parar de fazer as coisas para ele, deixe que ele se vire. Meu irmão, isso é ensino cristão. Faz anos isso também. Essa irmã não serve mais aqui conosco. Mas eu digo, e a pessoa que ouviu isso? Né? Pessoas que às vezes se afastaram até, porque ouviram isso e aquilo chocou. Falaram, não, mas peraí, cadê Jesus nessa história? Cadê Jesus nesse ensino? Precisamos de discernimento naquilo que ouvimos. E é sobre isso, é isso que Daniel viveu. E é isso que eu quero compartilhar com os irmãos para nos inspirar hoje. Tendemos a criar, e isso é uma tendência natural nossa, né? A gente tende a criar regras para facilitar. Então a gente tende a meio que criar listas, né? Para ser um atalho mental de podes e não podes, né? Mas a realidade não é tão simples assim, não é? Não é tão, isso pode, isso não pode. Não, isso pode, isso não pode. Tem coisa que tem muito a ver do contexto, né, meus irmãos? E é isso que o discernimento vai trazer para nós. A clareza, né? Essa maturidade. O discernimento é perceber com clareza, é estabelecer convenientemente as diferenças ou características. E a Bíblia nos diz em Jeremias 33:3,
Clame a mim, e eu responderei, e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Deus quer falar conosco. Lembre, essa mensagem, essa série é para nos inspirar em oração. Deus quer revelar coisas a nós, quer responder a nós. Mas como Ele vai responder se nós não pedimos? Como Ele vai falar conosco se nós não estamos com ouvidos atentos a Ele? Como vamos sentir o seu toque se não estamos nem preocupados em ouvi-lo? Aleluia, eu sei que os irmãos que estão aqui estão preocupados em ouvi-lo. Mas não só de domingo viverá o homem, não só do pão de domingo viverá o homem, amém? Mas do pão diário, do maná diário que Deus nos envia. E eu gostaria de lermos de novo o nosso texto base, em Daniel 10:12, que é: e ele prosseguiu, não tenha medo, Daniel, desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do Senhor, suas palavras foram ouvidas e ouvindo a resposta. Eu queria chamar a atenção em 2 pontos aqui. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do Senhor. E eu gostaria de chamar a atenção a esse ponto, meus irmãos, que é humilhar-se na presença do Senhor. Se nós lermos todo o contexto em que Daniel está inserido, nós estamos aqui lendo o capítulo 10, um verso do capítulo 10 de Daniel. E se você ler o capítulo anterior, o capítulo 9, Daniel faz uma oração de confissão. Daniel está exilado, está longe do seu povo, está longe das pessoas. O contexto de Daniel, alguns podem até dizer que talvez ele fosse eunuco. Isso não está na Bíblia, tá? Isso daí, porque a Bíblia diz que ele foi falar com o chefe dos eunucos. A Bíblia não fala nunca que ele se casou. Isso é só informação curiosa, tá? Mas para dar um pouco de contexto de onde Daniel estava inserido. Talvez sim, talvez não. Só para dizer a dificuldade em que ele vivia. Mas ele se arrepende no capítulo 9 dos pecados do seu povo. Ele ora pedindo perdão. Ele ora confessando. Nossos pais pecaram, nós pecamos. E a primeira coisa que eu quero chamar a atenção é essa, meus irmãos. Como podemos ter discernimento das coisas espirituais, dos desafios que vai aparecer para nós. Coisas difíceis, decisões duras para tomar. Amém? Coisas que às vezes parecem boas, mas são ciladas do inimigo para destruir a nossa vida. E como vamos ter discernimento se não nos humilharmos diante do Senhor primeiro? Se não colocarmos o nosso pensamento, a nossa inteligência submetida ao Senhor? E deixarmos nossa opinião e ouvirmos ao Senhor e buscarmos ao Senhor verdadeiramente? Muitas vezes nossa opinião aquilo que a gente pensa, barra o Senhor de nos ensinar, impede-nos de crescer. Como temos orado pedindo humildemente ao Senhor direção, sabedoria, ou temos tentado mandar no Senhor sem buscar ouvi-lo sinceramente? E somente se humilha quem reconhece sua condição de pecador. E Daniel orou e sabia da sua condição de pecador. E como vamos ter entendimento se temos a prática do pecado em nossa vida? Como que a gente vai ter discernimento de coisas que vão, às vezes, além do que está claro na Bíblia e das lutas que enfrentaremos diariamente, se a gente mantém, e eu digo aqui da prática do pecado, amém, meus irmãos? Permita ser claro aqui, fofoca, mentira, adultério, imoralidade, alcoolismo, pornografia. Como vamos discernir coisas que vão além, se nós nem nos humilhamos das coisas básicas? Amém, meus irmãos? E eu quero com isso nos inspirar, cada um de nós, para confessarmos nosso pecado, para nos humilharmos diante do Senhor, para ouvirmos sinceramente Ele. Amém, meus irmãos? O pecado destrói vidas, o pecado arrebenta com vidas. Esses dias eu trabalhei muitos anos com uma pessoa muito querida minha, sabe? E gostava de conversar com essa pessoa convivemos por muito tempo. E um tempo atrás, eu falei, eu queria retomar o contato, com a pessoa e tal, e vou falar lá com o que era o cônjuge dela, e não estão mais juntos, não vai lá falar com ela não, para pegar o telefone, porque tinha um comércio aqui. Não vai falar não, eles não estão mais juntos. Mas por quê?
Então, ele caiu no adultério. Essa pessoa caiu no adultério. Caramba, cara, por quê, mano? Então o pecado destrói, meus irmãos. Como isso é terrível. E, às vezes, pela falta de discernimento, né, um homem ou uma mulher que começa com conversas tolas no WhatsApp, começa suave. Se nós não tivermos o discernimento de nos humilhar da presença do Senhor, nos arrepender, cortar pela raiz, e deixa isso crescer e isso avança. Amém? Uma mentira que tem que ser justificada, e isso vira uma bola de neve. Isso é terrível, isso destrói relacionamentos, destrói confiança. Então o primeiro passo, antes de avançarmos, é entendermos que Daniel se humilhou, que Daniel confessou o seu pecado, que Daniel sabia da sua condição de pecador, que ele sabia da sua limitação e do quão precisava do Senhor. O único caminho que temos hoje é Jesus. Então eu digo, confessa ao Senhor, confessa a Jesus, arrependa-se ao Senhor, e aquele que deu vida para nós. E eu queria compartilhar mais um verso, que é João 10, 27 e 28, acho que vai ter projetado aí, amém? Amém. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as reconheço, elas me seguem, e eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão, ninguém as poderá arrancar da minha mão. Aleluia. Jesus é o nosso pastor, Jesus é aquele que seguimos, Jesus é o exemplo perfeito. E veja que legal, Ele nos conhece, e nós o seguimos, e Ele deu a vida, e ninguém pode arrancar das mãos. Veja, meus irmãos, o que eu estou falando é da prática do pecado, de quão a prática pode ser destrutiva em nossas vidas. Claro, nós não somos perfeitos, e a perfeição alcançaremos com o corpo glorificado, mas quando pecamos, então nos voltamos ao Senhor, nos arrependemos, seguimos em frente. Tem que ter luz. Mas aqui é a garantia nesse verso, que nada vai arrancar a gente das mãos de Jesus. Nada, nem nós mesmos, nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas. Nada poderá nos separar da mão de Jesus. Então, eu quero fazer uma pergunta que é: por que é importante buscarmos resposta do céu? Por que buscarmos o discernimento do Senhor, como Daniel fez aqui? E no verso 7 de Daniel 10 diz: somente eu, Daniel, vi a visão. Os que me acompanhavam nada viram, mas apoderou-se dele tanto pavor que eles fugiram e se esconderam. Esse verso nos diz que nesse processo de busca de resposta do céu, você vai crescer. Por quê? As pessoas que estavam do lado ali de Daniel, o que aconteceu com elas? Quando Daniel começou a ver a visão, se pirulitaram, não foi? A gente acabou de ler aqui, saíram correndo. Daniel teve a atitude de permanecer, enquanto outros fugiram. E como é importante crescermos nesse processo, para não fugirmos, para não abandonarmos a vida de igreja quando vem o dia mal, para não abandonarmos a fé quando vem a tribulação, quando vem a discordância. E eu quero com isso te motivar, meu irmão, a buscar esse entendimento, a buscar crescer nesse processo, a nunca se desanimar, nunca olhar para pequenas atitudes para fugir. Eu digo, somos pessoas imperfeitas aqui, meus irmãos. Somos eu, o pastor, o cara que canta aqui, o Sidão que comanda, né? O Marquinho, talvez você reclame: o Marquinho deixa alto aqui, o Daniel fica gritando aqui, puxa vida. A gente é imperfeito, meus irmãos. A gente vai falhar, a gente é imperfeito. Por isso que não devemos olhar para pessoas, mas nos concentrar em Cristo. E vai vir momentos em que você vai pensar: puxa, mas isso me entristeceu, e eu não vou falar com ele para resolver, eu vou sair da igreja simplesmente. E o risco é que você confunda o sair da igreja com o sair da fé. Talvez sim, você possa sair, né, se juntar a uma outra comunidade, fluir lá, louvado seja Deus. Eu até digo que irmãos que passaram por isso estão fluindo, louvado seja Deus por isso. Mas muitos irmãos que abandonaram por picuinha, por motivos tolos, hoje não estão mais na fé, hoje não estão mais com vida de igreja. Alguns que eu ouvi dizer: Daniel, eu amo a igreja, e não estão mais em vida de igreja. Então,
quem somos nós, meus irmãos, para se não vigiarmos, não passarmos por isso? Então eu quero dizer que o discernimento vai nos permitir não fugir no momento em que vier o dia mau. No momento em que talvez aquele que olhamos e ele nos inspira por algum motivo e ele falhar. Mas nós devemos permanecer, nós devemos olhar para Cristo. Sim, eu não estou dizendo que não devemos ignorar o pecado um do outro, não estou dizendo isso, meus irmãos, deixa eu ser claro aqui. Mas eu estou dizendo para a nossa fé estar fundamentada no Senhor. Não nos abalarmos, mas termos maturidade, buscarmos maturidade no Senhor, para sobreviver nesse dia. E aqui, veja que Daniel, nesse texto, fala que ele teve a visão, os que acompanharam fugiram, e apesar do medo e do pavor, Daniel ali foi intencional, ele decidiu ficar para ver a visão, para ter a resposta do Senhor. E é intencional, nós temos que ser intencional, meus irmãos. Fora que no verso diz que Daniel decidiu buscar entendimento no Senhor. Ele foi atrás para buscar entendimento, ele foi intencional. Nós temos que ser intencionais naquilo que fazemos com a nossa fé. Nós não temos que ser passivos, mas intencionais em buscar o Senhor verdadeiramente, em ir procurar Ele, em ir ouvir Ele. Como que você consegue emagrecer, Você decide, estou um pouco gordinho, acho que eu vou emagrecer. Ficando parado, pagando academia. Talvez você comece a pagar a academia, vá lá e reclame depois de 6 meses. Caramba, eu estou pagando essa coisa aqui, não estou emagrecendo. E o cara da academia olha para você e fala, mas você não vem aqui, poxa vida. Aí não adianta, você pagar a academia e exigir resultados sem frequentá-la, Eu já fiz isso, tá? Já fui lá, reclamei. Não, eu não reclamei, estou brincando. Mas já paguei e não tive resultado porque não fui. E aí, você não vai emagrecer, Claro. Eu queria nem emagrecer, Ainda, quer dizer, agora eu engordei um pouquinho, mas queria ficar um pouco mais forte, mas tudo bem. Mas tem que ser intencional, você tem que decidir emagrecer, você tem que tomar ação, não é? Vou emagrecer, beleza, vou fechar um pouco a boca ali. Nós temos que ser intencionais na nossa vida, do Senhor. Quando você tem uma dúvida, você busca o Senhor em oração. Quando falamos algo aqui, você... Puxa, mas será que é assim mesmo? Você olha o contexto, você lê o contexto da palavra que estamos lendo. Você busca na palavra do Senhor. Eu acho muito legal, eu e o Daniel, a gente conversa bastante. E eu comprei faz uns dias já uma teologia sistemática. E tinha buscado, estava buscando, lendo ali, para me inspirar, para justamente ser intencional nisso, aprender. E o Xará comprou um comentário, e está lendo do Novo Testamento. Então, lê a palavra do Senhor, lê o comentário. É ser intencional, meus irmãos, é isso, é você ir atrás, você se movimentar. Daniel buscou entendimento aqui, ele foi atrás no Senhor. Como que a gente vai buscar entendimento parado, passivo? Então, a primeira coisa que eu digo é, você crescerá, mas você deve ser intencional. Você deve decidir buscar ao Senhor, ser intencional em orar ao Senhor. Amém? Aquilo que você está em dúvida, você realmente coloca diante do Senhor em oração? Temos colocado as nossas dúvidas, nossas ansiedades ao Senhor diariamente, E confiando que Ele responde. E um outro item que a gente aprende nesse texto, E a pergunta é, por que é importante buscarmos resposta do céu? E a resposta é que você será ouvido e conduzido. Daniel 10:12 diz, desde o primeiro dia que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas e eu vim em resposta a elas. Daniel teve resposta. Daniel recebeu aquilo. Deus decidiu responder a ele. Deus decidiu vir em resposta a ele. Mas ele foi atrás, ele decidiu ir. E eu me lembro que, quanto a você ouvir, você ter resposta daquilo que você busca, eu me lembro que no ano 2020, foi um ano que eu passei o maior aperto financeiro da minha história. E foi causa minha, sabe? Eu acho que eu já contei até aqui em outras mensagens, os detalhes dessa experiência que eu tive. E aquele momento eu me lembro que eu, claro, orei desesperadamente, O maior aperto da minha vida, a maior situação mais difícil financeiramente da minha vida. E eu lembro que Deus falou de forma muito clara, sabe, ao meu espírito, confortando, falando, fica tranquilo, eu vou cuidar de você.
E naquele ano mesmo eu tive resposta. A solução veio. Como eu falei, eu entrei naquele ano com uma tremenda dívida e terminei aquele ano zerado. Zero de dívida. Louvado seja o Senhor. E um outro exemplo que eu vivi, assim, que é sobre você ser ouvido e ser conduzido. Também em nosso pequeno grupo, a gente compartilha experiências. E eu achei muito legal a experiência do Xará, Daniel, que de uma forma muito clara sentiu do Senhor. Olha, eu preciso abrir uma loja em outra cidade. Na cidade de Mogi e tal. E Deus foi muito legal, né? A gente acompanhando no pequeno grupo, semana a semana. Ele, cara, Deus abriu uma porta aqui, Deus abriu outra porta acolá. E foi muito legal porque nos momentos em que, claro, abrindo um novo comércio, abrindo uma nova loja, tem investimento, tem um momento em que o caixa baixa. E ele, cara, mas Deus falou comigo. E eu estou crendo nisso. E Deus permanecia, sabe? Essa palavra fez ele permanecer, fez ele confiar, fez ele se livrar do desespero. E é isso, nós seremos ouvidos, nós somos ouvidos por Deus. Quando lançamos a Ele, quando cremos nele, quando confiamos nele, Ele vai falar conosco, Ele nos ouve. E é o primeiro passo, meus irmãos. Quando você ora, beleza, estamos falando aqui, né? Primeira coisa, orar. Mas segundo, nós vamos orar, nós cremos que Ele está ouvindo? Ou você precisa sentir para saber que Ele está ouvindo? Pode sentir? Pode. Você pode sentir um arrepio, sentir uma paz. Talvez a gente não sinta nada, mas Ele está ouvindo. Você tem que crer. E nós temos que crer. Ore sem cessar. A Bíblia fala, ore sem cessar. Quero dizer, sentindo ou não sentindo, sendo conveniente ou não conveniente. Em qualquer momento, ore. Está em dúvida, está ansioso no trabalho. Dá licença, vai no quarto, ora. Fala com o Senhor. Pede ao Senhor calma, pede ao Senhor paciência, pede ao Senhor discernimento. E Deus está ouvindo, e Ele vai nos conduzir, Ele vai falar conosco, Ele vai nos direcionar. Amém? E por que é importante buscar respostas do céu? Porque você será fortalecido no processo. A Bíblia diz em Daniel 10:19, Ele disse, não tenha medo, você que é muito amado, que a paz seja com você, seja forte. Ditas essas palavras, senti-me fortalecido e disse, fala meu Senhor, visto que me destes força. Nesse verso, nesse contexto, né, Daniel já tem uma idade bem avançada, e quando o anjo vem falar com ele, ele sente que as forças dele se foram. E tem vários momentos em que ele fala, eu estou sem força, e o anjo toca nele. Mas eu estou sem força, e o anjo toca nele. E aqui, até que esse momento, o anjo fala, não tenha medo, você é muito amado. Que a paz seja com você, seja forte. Pega essa palavra, meu irmão, seja forte. Talvez você esteja cansado, talvez você esteja esgotado, mas seja forte. Deus é com você, Jesus fala para você hoje, seja forte, confie em mim. E você vai se sentir fortalecido. Confie no Senhor, meu irmão. Talvez no momento de maior luta, no maior angústia, você corra a tentação de se afastar, de abandonar a fé, de falar que não é verdadeiro. Nós passamos por essas dúvidas. Quem sou eu para dizer que nunca passei por essa dúvida? Que nunca fiquei, será? Como não? Mas aí eu me volto ao Senhor, volto à oração e Ele me fortalece. Todos nós somos tentados a isso. Em um momento ou outro, invariavelmente, você vai ser tentado a pensar, isso tudo é falso. Eu vou ali, mas não é verdade. Isso que eu senti, não, é falso. Aquilo que eu vivi, não, é falso. Mas não, é mentira do diabo jogando na sua cabeça. Não creia, seja forte, seja fortalecido no Senhor. Permaneça como Daniel, creia no Senhor e você vai ser fortalecido. Amém? O que isso significa mais? Significa que você sendo fortalecido, o teu passado não vai te influenciar. Talvez você olhe para o passado e pensa, mas Daniel, besteira que eu já fiz na vida, meu brother. Cara, eu já fiz muita besteira na vida. Já fiz muita coisa errada. Mas Jesus quer te fortalecer e falar, arrependa-se, siga em frente, olha para frente. Esquece. Você fez muita sujeira? Olha para frente agora. Vai em frente. Não deixa o passado te influenciar. Não deixa os seus erros te jogar para baixo. E definir quem você é.
mas que eu e você sejamos definidos por quem o Senhor diz que nós somos. Amém? E você é fortalecido, você é igreja, você é corpo, foi resgatado pelo Senhor, a obra de Cristo nos alcançou. Em dias de luta, você vai se sentir seguro e fundamentado naquele que não falha. Ser fortalecido é isso. Um dia vai chegar o dia mal, meus irmãos. Um dia vai chegar o dia mal. Um dia vai chegar o dia do aperto financeiro. Um dia vai chegar um momento em que talvez aquilo que você faz escondido vai ser revelado. E aí vai ser difícil resolver. Um dia vai chegar o dia mal. Um dia que talvez vai ter confusão na sua casa. Você e sua esposa não vão chegar a um acordo, né? Você e seus filhos não vão chegar a um acordo. Talvez os filhos cresçam e não permaneçam no caminho do Senhor. Que tristeza, mas Deus nos livre disso. Mas um dia vai ter um dia mal na nossa vida. E ser fortalecido significa que a gente vai estar seguro no Senhor, com a fonte certa que nos vai fortalecer, que nos vai nos fazer permanecer olhando com os olhos da fé, crendo no Senhor. Pode vir governo ruim, pode vir pessoas ruins aqui nos governando em qualquer esfera, mas a gente vai estar fortalecido no Senhor, crendo nele. Que criamos nisso, amém, meus irmãos? Eu vejo, sim, temos, claro, ansiedade, né? Medo, preocupação, qualquer que seja o próximo presidente, né? No momento que estamos vivendo agora no país. Mas eu quero dizer uma palavra que me confortou essa semana. A igreja de Jesus sobreviveu a tempos muito piores. Há tempos onde a perseguição era realmente cruel, sabe? Cruel, de você confessar Jesus, ser preso, ser jogado a leões. E isso em vários lugares, em vários momentos da história. E eu li isso de um pastor em rede social essa semana, nosso querido pastor Augusto Nicodemos. A igreja já passou tempos ruins, mas ela prevaleceu. Que isso nos fortaleça, meus irmãos. Nos livre do medo, amém? Independente de quem for eleito, Jesus é maior. Jesus é maior. Vamos confiar em Jesus. Confiar que Ele cuida de nós. E cuidará da igreja. E cuidará dos seus filhos. Vamos confiar no Senhor, amém, meus irmãos? Que sejamos livres da ansiedade, sejamos livres do medo, mas que possamos confiar no Senhor. Ele é maior que qualquer líder terreno pode ser, por mais cruel que ele seja. Jesus é maior, e Ele vai prevalecer em tempos de luta, em tempos de ansiedade. Então, eu quero recapitular um pouco aqui. Podemos crer, ser ouvidos e fortalecidos nesse processo. E o caminho é o Senhor, o caminho é Jesus. Só um caminho pode nos levar a isso. Nos inspiramos aqui em Daniel. Daniel vivia um contexto em que, no Velho Testamento, o contexto era que o povo pecava, o povo escolhido do Senhor, e eles sofriam a consequência. Eles sofriam porque, e Deus avisava por meio dos profetas, por isso Daniel é um profeta. E nesse contexto, eles sofreram a consequência. E você fala, Daniel, mas vivemos hoje no tempo da graça, por que Deus se converteu, Ele não é mais o mesmo? Não, é que Jesus sofreu a consequência no seu lugar. Jesus sofreu a consequência daquilo que o meu e o seu pecado deveria causar para nós. Jesus sofreu a consequência. Diferente de Daniel, Deus é o mesmo. A ira dele, sim, caiu sobre o povo, no contexto que Daniel vivia, e mesmo assim ele orou por discernimento, e a ira de Deus caiu em Jesus. Jesus é o caminho. Jesus é aquele que vai nos fortalecer. Jesus é aquele que temos que buscar discernimento, orar a Ele. A obra dEle vai nos permitir crescer, conhecer a Ele, e a obra que Ele fez vai nos permitir crescer, vai nos permitir avançar em conhecimento, nos impedir de ser conduzidos por vento de doutrina. Como lemos, Daniel cresceu nesse processo, nós vamos crescer nesse processo, mas o alvo é Jesus para nós. Nós vamos ser conduzidos e ser ouvidos pelo Senhor quando tivermos o senhorio de Cristo. Cristo é o caminho, Cristo é aquele que devemos olhar para podermos ser ouvidos em oração. Nós seremos fortalecidos pela obra de Cristo, quando nos lembrarmos no dia ruim, que Jesus sofreu, que Jesus passou por aquilo. E quando você estiver em aperto financeiro, a gente vai se lembrar que Jesus passou por um aperto no momento que Ele estava ali na cruz.
Quando você se sentir sozinho, você vai se sentir fortalecido, porque Jesus estava sozinho ali na cruz. Ele passou, Ele sabe aquilo que você viveu, que você pode estar vivendo. Quando se sentir ansioso, com medo, Jesus sentiu isso no Getsemane. Jesus é o caminho para nós, meus irmãos. Jesus é perfeito. E que Ele nos inspire, que Ele seja o nosso foco, que Ele seja nosso ânimo para termos discernimento. E eu encerro essa palavra lendo João 10, 14, que diz: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Eu sou o bom pastor. Olha que legal esse verso. Jesus conhece as suas ovelhas e elas me conhecem. Significa que eu e você, na busca diária, somos conhecidos por Deus. Você é conhecido pelo Senhor, você é conhecido, mas também com essa busca você conhece o Senhor, e o discernimento vem por isso. Talvez no momento em que estamos buscando em oração ter uma resposta, Jesus vai nos responder e vai ficar claro a resposta, porque a gente conhece Ele. Como diz esse verso: elas me conhecem. Como ovelha do Senhor, você vai conhecer a voz do seu mestre, a voz do seu pastor, e vai ter a resposta clara. Busquem Jesus, meus irmãos. Busquem Jesus. E agora eu queria fazer um momento de oração. Queria convidar os irmãos a ficar de pé. E falamos aqui, meus irmãos, sobre Daniel. Daniel primeiramente se humilhou para buscar. Se você, para buscar conhecimento, buscar entendimento e resposta ao Senhor. E se você sentiu que tem mantido uma prática de pecado, que há algo na sua vida que não tem luz, que há algo na sua vida que está escondido, e se você luta para manter escondido, que seja um momento de arrependimento, que seja um momento de confissão ao Senhor, que você venha tomar uma decisão em dar clareza, em dar luz a esse pecado, arrependendo-se, mudando a sua vida, confessando, seja o que for. É uma conversa tola no WhatsApp, arrependa-se, encerre, confesse. Você mantém uma prática, você casado, buscando rede social, buscando mulheres ou conversas tolas, você tomar uma decisão de abandonar esse pecado. Você mente, você tem maledicência, arrependa-se desse pecado. Que viemos a nos humilhar. Se você trata mal o seu cônjuge, não ama, trata com grosseria, arrependa-se. Amém, meus irmãos? Se você tem algo que tem colocado diante do Senhor em oração, creia agora, confesse ao Senhor, crendo ao Senhor, crendo nele, crendo que Ele é a resposta, crendo que Ele vai falar com você, confiando nele. Se você está com medo do futuro, que você seja fortalecido nesse momento de oração, amém? Confiando que Ele sim vai falar com você, vai te responder e te fortalecer, amém? Vamos orar. Senhor, obrigado por este momento. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Obrigado pela Tua obra perfeita na cruz, Jesus. Obrigado porque nós não merecíamos, mas o Senhor sofreu em nosso lugar. O Senhor foi intencional em dar a sua vida por nós, em nos resgatar, em vir, quando éramos ainda pecadores, sem crermos, mas o Senhor foi perfeito, e o Senhor fez a Tua obra. Que neste momento, Senhor, como resposta a essa obra perfeita, aquele que mantém vida de pecado, Senhor, possa se arrepender. Dá força ao meu irmão, Senhor, a perdoar. Dá força ao meu irmão, Senhor, a se arrepender. Dá força à minha irmã agora, Senhor Jesus, a confessar, a mudar a sua vida, a abandonar a prática do pecado, como Daniel, conta a Tua palavra, fez, se humilhou. Possamos nos humilhar diante do Senhor. Pai, para meus irmãos que estão buscando resposta em Ti, Senhor Jesus, discernimento, sabedoria, fala com eles, Pai. Eu clamo, Senhor, renova, reforça a fé dos meus irmãos, para permanecer, para perseverar, Jesus. Livra o Senhor de abandonar ao Senhor, livra o Senhor de não crescer, livra, Pai, a nossa igreja de sermos passivos, livra-nos, Pai, mas de sermos ativos e intencionais em buscarmos em Ti, em crermos e em testemunharmos, Senhor, de quão maravilhosa é a Tua obra, de quão maravilhoso é o Senhor responder em dias de angústia, é o Senhor falar, é o Senhor prover, é o Senhor
dizer a nós e nos trazer paz, a paz que excede todo entendimento. Eu oro, Senhor, por aqueles que estão se sentindo fracos, Pai, que sejam fortalecidos, Pai, tanto no físico quanto no espiritual, Senhor. Aqueles que estão cansados de lutar, Pai, aqueles que têm um empreendimento e não sabem mais o que fazer, eu oro, Pai, pelos meus irmãos. Traz luz, traz direção, traz força, Senhor Jesus. Eu oro, Pai, por aqueles que são empregados e vivem dias de luta, Senhor Jesus, nos seus empregos. Traz luz, traz força, Senhor, a eles permanecerem. Livra o Senhor da ansiedade. Aqueles que são desempregados, Senhor, livra-os do medo, Pai, de passar necessidade, mas que abra as portas, Senhor, a abertura de portas para eles, Senhor Jesus. Eu oro, meu Senhor, que sejam fortalecidos aqueles que com luta no seu lar, aqueles, Pai, cônjuge, cuja comunicação com o seu cônjuge está impossível. Eu oro, Pai, traz arrependimento, Senhor Jesus, traz confissão, que eles consigam, Pai, humilhar-se diante um do outro e conversar e se entender. Livra, Pai, a nossa igreja, os nossos irmãos aqui do divórcio. Livra, Pai, do adultério, livra do fim do casamento. Mas eu oro que haja um fortalecimento, Senhor, tal como Daniel foi fortalecido, como lemos aqui, Senhor. Meus irmãos sejam fortalecidos a crer, Pai, aqueles pais que oram por filhos, Senhor. Eu oro agora por eles, Senhor, que são incrédulos. Traz luz, Senhor Jesus. Fortalece meus irmãos pais aqui, filhos que oram por seus pais incrédulos, Senhor Jesus. Oramos juntos, Pai, por salvação. Pai, aos nossos olhos é impossível, Pai, a salvação de algumas pessoas, mas nós vamos persistir em oração, orar ao Senhor, crer até o fim. Se está vivo, Senhor, vamos orar. Que meus irmãos sejam fortalecidos agora, Pai, a orar, a persistir em oração por aqueles que precisam de oração em seus lares, Senhor Jesus. Oramos por fortalecimento, Senhor, e oramos gratos à Tua obra maravilhosa, Jesus, que nos faz crescer, que nos responde e nos fortalece. Oramos gratos a Ti, Jesus, pela Tua igreja, por este momento, e que viemos a ouvir testemunhos, Pai. Eu oro a Ti, crendo na Tua resposta, dos meus irmãos aqui, que persistiram, que creram, e que a salvação e a resposta do Senhor veio. Oro grato a Ti em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Aleluia. Persista, meu irmão, prevaleça. Amém. E seja fortalecido no Senhor.